Olá pessoal, bem-vindos ao canal Luz da Verdade. Retomando então a programação, o vídeo de hoje vai falar sobre várias coisas em relação ao narcisismo, e uma delas é a questão do sentimento de culpa, entende? As pessoas, as criaturas narcisistas vão utilizar vários métodos para induzir culpa, entende? Então isso não só vem através do gaslighting, né, da mentira, da manipulação, mas tudo é feito de uma forma para que você fique suscetível, primeiro, a não acreditar mais em você. Quem não viu os vídeos sobre Flying Monkeys e triangulação, está passando o link para que vocês possam conferir. Criaturas narcisistas vão utilizar de outras pessoas, de outros recursos, para executarem a perversidade delas, com o intuito de fazer com que a pessoa fique desacreditada, tá? Então, não só através da manipulação e das mentiras, do gaslighting, a pessoa vai perder a confiança, de acreditar em quem ela é, no que ela está vendo, se aquilo é real ou não, mas também já entendendo que narcisistas nunca agem sozinhas, narcisistas geralmente agem em grupo, tá? E por isso que eu deixo um alerta para vocês sempre terem discernimento quando vocês entram em grupos, porque é em grupos que narcisistas atuam, tanto que é por essa razão que existem os Flying Monkeys e o processo de triangulação. Como eu estava falando, vai ter a questão da triangulação, vai ter a questão do Flying Monkeys para desacreditar, porque a pessoa fique paranoica, porque quem escutar, e eu tenho certeza que vocês já passaram por essa experiência de tentar contar para alguém o que estava acontecendo e as pessoas acabarem achando que vocês estavam fora da casinha. Que não é bem assim, que imagina se alguém vai fazer uma coisa tão ruim, tão má, tal. É por isso que vem aí os Flying Monkeys, né, e a triangulação para deixar a pessoa nesse estado, para que quando ela falar, ninguém acredite. Já no processo de gaslighting isso estava acontecendo, só que isso acontecia diretamente na interação com a criatura narcisista. Você dizia que estava vendo alguma coisa, que estava percebendo alguma coisa, e a criatura narcisista ia dizer: não, imagina, isso é tudo coisa da sua cabeça, você está inventando, não, imagina, eu não faria isso. Só que para reforçar esse processo, então, como eu disse, né, criaturas narcisistas agem em grupos, vai ser adicionado então mais criaturas nisso aí, mais gente nisso aí, para fazer com que o gaslighting tome uma proporção gigantesca na vida da vítima. Não só ela desacredite nela mesma, mas ela também, quando for contar para alguém, vai passar por louca, né? Como ela estava passando por louca pela pessoa que estava fazendo o gaslighting, a mentira, a manipulação com ela, e aí ela vai, né, no seu círculo de pessoas, abre aspas, conhecidas, fecha aspas, né, contar o que está acontecendo, e as pessoas vão fazer exatamente o que a criatura narcisista dizia, que era tudo mentira, que era tudo coisa da cabeça dela, que não era bem assim, tá? Isso é uma característica bem forte, pessoal. Vocês têm que entender, e quem está passando por isso, vocês não podem perder a essência de quem vocês são, de que vocês estão sentindo, achando que é coisa que não existe. Não, isso está acontecendo, existe, e é feito tudo premeditadamente. E eu continuo dizendo, narcisistas fazem tudo isso porque são conscientes de quem são e das consequências do que fazem. Por isso que elas precisam agir em grupo, né? E vai ter sempre um bando de idiotas capazes de aceitar fazer isso. Outra característica, pessoal, é a inversão do que é o não contato, tá? Então, normalmente a pessoa narcisista, com uma forma de punição, né, na vítima, porque se a vítima está acordada, a vítima começou a entender, sabe, o véu da ilusão sobe, ela começa a ver o que está acontecendo, ela começa a entender o que está acontecendo, ela vai ser punida pelas criaturas narcisistas, porque, ora, onde já se viu a pessoa está tendo
acessando informações e desenvolvendo conhecimento para deixar de ser um suprimento energético, entende? Então a pessoa vai ser punida, e uma punição muito característica, né, muito clara que acontece é quando as pessoas narcisistas elas estabelecem o não contato. Veja bem, eu já falei nos vídeos anteriores e o link está passando aí que é importante não manter contato com as criaturas narcisistas. As criaturas narcisistas elas vão inverter esse processo, entende? Para justamente causar culpa, porque a pessoa que passou pelo gaslighting, pela manipulação, pela triangulação, pelos flying monkeys, e ela ficou meio desequilibrada assim no seu eixo, pensando, puxa, mas será que as pessoas não estão certas? Será que não é verdade tudo isso? Será que eu estou fora da casinha? Quando a pessoa começa a se questionar, é que ela está já compromissada, entendeu, pelo processo. E se ela não conseguiu acordar, e aí as criaturas narcisistas cortarem o contato com ela, entendeu? A partir de tal momento, tal dia, tal instância, os narcisistas não mantêm mais contato com a vítima. A vítima, como ela já estava insegura, ela vai achar que ela tem aquele sentimento de débito, que ela sempre deve alguma coisa para as criaturas narcisistas, e esse silêncio, esse não contato criado pelas criaturas narcisistas vai fazer com que a vítima que não despertou, que não começou a caminhar ainda em direção à recuperação, em direção à regeneração, ela vai assumir aquilo como uma coisa muito ruim e vai aumentar ainda a sensação de débito que ela foi iludida a acreditar que tem com as criaturas narcisistas. Isso é uma coisa muito comum, por exemplo, quando uma filha ou um filho é forçado a cuidar do pai, da mãe, dos dois narcisistas, entendeu? E principalmente em questão quando as pessoas têm uma idade avançada, tal, né? Então é jogado tudo aquele sentimento de culpa. Mas quem acaba cuidando, né, do pai, da mãe, dos dois, vai ser o bode expiatório. E o bode expiatório vai comprometer toda a sua vida, vai comprometer as suas finanças, vai comprometer muito o seu tempo, sua energia, cuidando dessas pessoas por um sentimento de culpa que foi jogado sobre ela, e ela começa a acreditar que aquele sentimento de culpa realmente é real. Puxa, ela tem que fazer aquilo, né? E afinal de contas ela tá ainda carente daqueles farelos de migalha, entende? Então vem o conjunto, o núcleo familiar narcisista joga aqueles farelinhos, aqueles farelos de migalha. O bode expiatório acha, puxa, estou sendo reconhecido, estou fazendo a coisa certa, entendeu? Sempre por essa sensação de débito. Só que essa sensação de débito, quando ela acontece no momento em que a estrutura narcisista familiar estabelece o não contato, deixar a pessoa no silêncio, dar um gelo, entende? Isso sem contar se não deixarem ela, mesmo que ela precise de mesmo que ela tenha gastado dinheiro, gastado tempo, entendeu? Mesmo que ela mereça e seja de direito dela ser restituída por tudo aquilo que ela tirou, que ela gastou, que ela usou, né? E muito mais do que ela poderia, gerando inclusive uma falta para que ela, quando precisar, não tenha aqueles recursos, fazendo com que essa sensação de débito criada pela estrutura familiar neurótica, psicopática, narcisista, né? De débito através de um sentimento de culpa, através desse gelo, desse silêncio, desse não contato com a vítima. Se tem alguém assistindo esse vídeo agora que está nessa situação, que deram gelo, que deixaram você sem contato, e você já não sabe mais nada de nada,
erga as mãos para o céu e agradeça, porque isso vai fazer que você veja mais nitidamente ainda que isso tudo que eu estou falando sobre estruturas familiares narcisistas pode estar acontecendo em relacionamentos, entendeu? Mostra realmente a característica e a cara da criatura narcisista. Pode ser uma ou mais de uma. Tá? Então fiquem atentas e atentos para isso, porque isso aí é uma forma muito, muito nítida de mostrar que o que está acontecendo com vocês é de fato em decorrência de uma estrutura narcisista, seja por parte de pai, de mãe, dos dois, das crianças douradas, ou num relacionamento que você esteja, entendeu? Onde vai ter todos os componentes de flying monkeys, de triangulação, para deixar você inseguro, insegura e se sentindo em débito, deixar você angustiado e angustiada pelo silêncio criado. Eu sugiro que peguem e aproveitem, tá, que vocês estão acordando para isso, entendendo o que está acontecendo, e fortaleçam o não contato ainda mais. Pode ter certeza, gente, pode ter certeza. No momento que ocorre o não contato pela família, paralelo a isso está rolando solto a triangulação e os flying monkeys, direto, entende? Porque as criaturas narcisistas vão precisar verificar a eficácia, né, da punição, se realmente a pessoa está sendo punida. Então fique bem atentas e atentos a quem são as pessoas em volta. Começa a aparecer pessoas querendo saber da vida de vocês e vocês não têm muito contato com essas pessoas. Aí tem, a minha recomendação é: forneçam aquilo que vocês querem que a pessoa saiba, mas não que a pessoa quer saber. Ela vai ficar confusa, entendeu? E vocês vão poder identificar nesse processo se a pessoa é um flying monkey ou se a pessoa é um componente da triangulação da estrutura narcisista. Então aproveitem, pessoal, que isso está acontecendo para reconhecer e identificar, né, a estrutura narcisista por parte presente numa família, presente ou num relacionamento, ou de repente até mesmo presente em situações de trabalho. Tá? A dinâmica é a mesma coisa e esse paradigma pode ser aplicado não só na família, mas também em relacionamentos amorosos, assim como relacionamentos profissionais. Então é isso, pessoal. O que eu tinha para falar hoje era a questão das táticas que as pessoas narcisistas, criaturas narcisistas utilizam para gerar débito no sentimento de suas vítimas, e com isso, quando elas utilizam o processo de não contato como uma forma de gerar essa sensação de débito, essa sensação de punição, entende? Para as vítimas de narcisismo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a questão de abril, tá? E eu espero que vocês aproveitem as informações apresentadas no canal até agora, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.